Bom, obrigado por vocês terem vindo hoje aqui, comparecerem. Vocês aí que estão nos assistindo também no canal. Por que nós resolvemos fazer esse vídeo hoje? Tem a ver com a Semear Esportes. Então, a gente nunca tinha feito isso. Eu e o Colela, a gente criou uma empresa já há um tempo atrás, chamada Semear, que depois evoluiu para Semear Esportes, que tem um projeto social. Começou a partir de um projeto social. Há mais ou menos 10 anos, eu comecei uma atividade de lecionar karatê para crianças de abrigo infantil. E aí eu comecei a misturar essas crianças com crianças que estavam com suas famílias, né? Porque as crianças de abrigo elas são separadas por um tempo e depois elas podem ou não voltar para as famílias. E aí eu percebi uma certa transformação e falei, por que não a gente cria isso num projeto? E aí criamos um projeto chamado Karate do Kids. Esse projeto cresceu e aí eu e o Colela resolvemos tivemos a iniciativa de montar uma empresa a partir desse projeto. E essa empresa, quando nós participamos de uma aceleração, como uma startup, né, Colela? Isso, startup. A gente viu aí que tinha uma possibilidade muito maior de expandir esse projeto e trabalhar outras coisas também, como por exemplo o caso da sustentabilidade, né? E aí, à medida que a gente foi crescendo com o projeto da Semear, a gente foi percebendo muita sinergia com isso e tal, e aí a gente começou a se preocupar em criar um método para passar isso que a gente ensina para as crianças aqui no treino de karatê, para documentar isso e isso ser replicado por outros professores de karatê. Daí, por que não por outras atividades esportivas? Porque a gente pratica outras atividades também, não é só o karatê. E aí isso foi muito bom. Só que assim, desde que a gente vem fazendo isso, a gente nunca fez um vídeo, né? A gente faz muito vídeo de conteúdo e tal. A gente está em fase de produção de um conteúdo que vai ser colocado na internet como um curso de educação à distância. E isso tem a ver comigo também, porque eu trabalho na área de educação à distância. Eu comecei a trabalhar muito cedo com criação de cursos, primeiro para a área de primeiro com animação 3D e tal, para a área de arquitetura. Depois da arquitetura, a animação foi para a área médica, com mecanismo de ação de moléculas, essas coisas. Tal. Aí a coisa evoluiu, aí surgiu uma coisa chamada e-learning. Aí quando eu fui ver, eu já estava fazendo isso. E aí se passaram 10, 15 anos e eu me desenvolvi nessa parte, até que eu cheguei uma hora e falei assim, poxa, eu posso fazer algo melhor com isso. E a gente se uniu então e criou a Semear. Então, esse conhecimento de educação à distância é o que eu vou aplicar na criação dos cursos, né, que eu e o Colela vamos produzir. E daí a gente chegou, né, naquele ponto e falou assim, poxa, a gente não fez ainda um vídeo para explicar o que é a Semear Esportes. Tá na hora do momento, né? Sim, mesmo porque até a gente conseguir chegar nisso, né, a gente foi tentando pegar ondas, via uma coisa, achava que era aquilo, aí entrava, não era aquilo, então teve que maturar até a gente conseguir chegar. Por isso que também pegar um material que fosse definitivo, que se identificasse bem com o que a gente quer, levou um pouco desse tempo, que a gente queria produzir. Aí a gente recebeu alguma informação nova, via alguma coisa, fazia assim, ainda não é aquilo. Então a gente dava os passos para trás e voltava a caminhar de novo. Também é um dos motivos que fez que a gente não já entrasse logo de sola, né? Mas... Isso, e tem também o seguinte, a gente falou, bom, temos que fazer. Né? Então vamos chamar o pessoal que está com a gente, que são vocês aqui, tem mais um pessoalzinho que está em casa, que não pôde vir, né? Uhum. Tem o Ângelo, tem o Roberto, tem a Tanise, tem o tem o Munanga. Então hoje, infelizmente, eles não puderam participar, mas eles fazem parte da Semear como membros. E tem o Vitor também. E tem o Vitor que é um grande valor. O Vitor é um grande valor, porque o Vitor começou comigo, ó, tinha o quê? 10 anos? O Vitinho 10 anos. E hoje ele está como... ele trabalha na segurança do metrô, né? Tá trabalhando na segurança do metrô, ele é faixa marrom, ele quer que ele voltasse a treinar, porque ele também quer, para, né, também poder fazer
a honra do sensei de formar o primeiro faixa preta dele, né? Meu primeiro faixa preta. É um marco. Mas ele é fujão que nem o Gibalim, né? Que nem o Gibalim, cara, nunca vi. Então, assim, esse é o momento para a gente poder fazer esse vídeo. E daí, então, a gente precisava reunir vocês também para agradecer, porque a mensalidade que vocês hoje contribuem é o que segura o projeto. Isso sustenta o projeto. É isso que sustenta. Nós fazemos outras coisas. A gente trabalha com... A gente vive de outras coisas, né? Na medida do possível, a gente sobrevive, né? Mas a gente faz outras coisas e aí a gente quer dar atenção total para o projeto. Por isso a importância dele crescer. E também a gente gostaria de ter feito esse vídeo ao vivo, mas não deu, porque a primeira regra do YouTube é vocês precisam ter 50 inscritos. A gente não conseguiu fazer por isso. Nós temos 25. Então o que eu vou pedir para vocês, você que está em casa também, curte e se inscreve no canal. Beleza? Conto com você também. Aí passa para o papai, para a mamãe, para o tio. Olha, é tão legal lá, até sair no vídeo também. Mas aí... Então, assim, por isso, tá? Então, para agradecer vocês, porque vocês estão ajudando a manter o projeto. E aí, eu me preparei mais ou menos para poder falar hoje sobre essa palestra, que, aliás, né, palestra significa, em grego... Era um local, né, na Grécia Antiga, onde era feito para práticas de lutas, né? Atividades de luta mesmo, lutas corporais, né? Então, na Grécia e na Roma Antiga era essa finalidade. Daí veio essa palavra. Então, tudo a ver com karatê, né? Tudo a ver com karatê isso aí. Aí, bom, esse é um item para fazer essa palestra sobre o quê? Que é fundamental da semear. Valores. Né? Exatamente. O lema, né? O slogan da Semear Esportes, qual que é? A educação de valores através do esporte. Quando a gente fala de replicar esse conteúdo que a gente aplica, assim, isso aqui é o nosso laboratório, o nosso dojo é o nosso laboratório, com as crianças, tá? Mas qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é levar esse conhecimento para professores. Então, o nosso desafio é formar professores. Uma coisa que a gente começou já há algum tempo, por isso o vídeo, e a gente já está hoje filiada a uma associação de karatê que é a Shorinkai, onde nós temos professores lá que a gente está mirando, né? Sim. Esse projeto. Então, nós temos a intenção de levar esse conhecimento para eles. Primeiro, por quê? Porque eles são os professores do nosso estilo. Nós temos o sensei, que é a nossa referência, que é o sensei Vladimir, e que nos dá hoje o norte de como seguir nessa linha do estilo Shorin, tá bom? Sim. Bom, muito bem. Aí, para falar... Então, assim, fez essa introdução sobre a semear, e para falar sobre valores, vou falar rapidão também, porque o objetivo aqui não era estender, era uma coisa para fazer de meia hora, né? Só essa palestrinha rápida aqui. Mas indicar para vocês um livro, que é esse aqui. Alguém conhece? Ninguém conhece. E o autor? E o autor? Gibran. Khalil Gibran. Khalil Gibran. O nome é mais famoso do que o livro, porque ele faleceu aqui. Ele nasceu em 1833, viveu 41 anos. Nossa, faz as contas agora que eu sou ruim. 1930 e pouco, que eu falei assim. Hã? 1900... 1833, viveu 41 anos. Perfeito. 1874. Bom, por que eu estou trazendo esse livro aqui falei da Semear e falar de valores também, e indicando para vocês e também para as pessoas que estão assistindo no canal? Porque esse livro, olha que interessante, né? Aparece aqui R$15, é o preço do livro. Aqui a gente tem uma diferença, aqui a gente de cara já vê assim, a diferença do que é preço e valor, né? Porque assim, o valor desse livro aqui é inestimável. O Profeta talvez seja o livro que tenha consagrado e imortalizado Khalil Gibran. E ele tem uma linguagem extremamente subjetiva e difícil até. Cada palavra aqui desse livro, cada linha desse livro aqui, vale por umas 10, 15 páginas.
A comunicação subjetiva, a comunicação abstrata, ela não faz parte do nosso mundo do dia a dia. O que eu quero dizer com isso? A comunicação abstrata, ela é muito carregada de sentimento. Então, por exemplo, no dia a dia a gente precisa ter essa comunicação, né? Fala assim, eu vou visitar o Colela e viro, Colela, eu chego lá e falo assim, Colela, eu tô com sede. É o objetivo, não é? E ele já vai fazer o quê? A ação é pegar o copo d'água e oferecer. Mas numa comunicação subjetiva, eu falaria assim, tipo, num dia quente como esse, a minha garganta seca como o deserto, onde eu busco desesperadamente por um oásis. Uma pessoa que vive num mundo objetivo não vai entender. A comunicação subjetiva, ela não fica só na comunicação, ela fica também nas nossas ações. É por isso que muitas vezes é difícil a gente saber que decisão tomar, que escolha tomar diante de uma situação difícil, porque exige sabedoria. Muitas vezes existe sabedoria, a decisão de uma ação. E aí, a inteligência subjetiva faz toda a diferença. Assim, se o Khalil tivesse escrever isso aqui de forma objetiva, eu acho que esse livro faria isso aqui, ó. Teria umas 1.500 páginas. Por isso que eu falei que cada palavra é importante. O Khalil, ele foi com a família Ele nasceu no Líbano, ele era libanês, e aí ele viajou com a família para os Estados Unidos, já muito jovem, e ele viveu as piores situações que a gente pode imaginar. Ele foi para uma terra que ele não sabia falar o idioma, ele perdeu o irmão, perdeu uma irmã, ele é família. Logo que eles chegam lá, ele morre a irmã, morre o irmão, morre a mãe, fica só a irmã Mariana mais nova e ele, largado. Ele não sabia nenhuma função prática que pudesse dar remuneração. Ele sabia pintar. Ele era um ótimo pintor, mas ele não sabia alguma coisa prática que pudesse fazer ali. Né? A irmã não, a irmã era costureira. Então quem sustentava ele era a irmã. Até que ele conheceu uma professora, uma pessoa muito famosa também, da época, muito conhecida e salvou ele. Ela viu o valor nele, ele confessou que ele queria escrever uma grande obra, que era essa aqui, não tinha pronto ainda, mas ele sabia o que ele queria. E aí ela que financiou ele, e desenvolveram até mesmo um amor entre os dois. Não chegaram a se casar. E o nome dela era Mary Elizabeth Haskell. E ela ajudou o Khalil até o final da vida. A história do profeta é muito interessante, porque conta a história de um sábio que viaja para uma terra desconhecida, para uma ilha chamada Orfalese, e nessa ilha ele permanece lá por 12 anos. Ele chega lá como um mendigo, ninguém dá atenção para ele. Ninguém olha para ele, ninguém dá valor para ele. E pessoas com carreiras diferentes, atividades diferentes, né? Você tem professores, você tem juiz, você tem prefeito, você tem várias pessoas muito bem sucedidas ali naquela ilha, mas ninguém deu atenção para ele. Ele permanece lá por 12 anos, até que um dia, do alto da montanha, ele vê um navio chegando, um navio que partiria da ilha. Ele falou, quer saber, eu vou embora. E quando ele desce para pegar o navio, a população fala o quê? O nome dele era Al-Mustafa. Al-Mustafa significa o sábio. E aí ele desce, as pessoas cercam ele e falam assim, como assim, você vai embora agora? Não, peraí, a gente não perguntou nada para você, porque ele sabia que ele era um sábio. E aí as pessoas se juntam em volta dele e falam assim, não, você não vai embora sem responder algumas perguntas. E ele falou, tá bom, eu vou responder algumas perguntas. E aí cada pessoa da roda começa a fazer uma pergunta para ele. Sobre o quê?
assuntos dos mais diversos, mas todos eles, todos os assuntos, fazem parte do nosso dia a dia. E todo assunto que você tem aqui nesse livro, cada assunto virou um capítulo do livro. Olha que legal. Olha a cabeça do Gibran. Cada assunto virou um poema em forma de prosa, uma prosa poética. Então, por exemplo, ele fala de morte, ele fala de criação, ele fala de dor, ele fala de pais, filhos, crime e castigo, compra e venda, trabalho, fala de tudo isso. Que são coisas que a gente tem no dia a dia e que em cada uma delas você tem assim um conjunto de valores. E aí tem uma frase também que eu até coloquei no site da Semear, que é assim, que está com a foto da Alice, da minha filha. Se entrar no site, vocês vão ver lá. Ela está soprando um dente de leão. Aí eu coloquei assim, eu pensei, pô, como é que uma criança sabe o que é valor? Como é que um professor explica para uma criança o que é valor? Aí eu coloquei a frase assim, é tudo aquilo que você importa. É tudo aquilo que importa para você. Isso é valor. Sem entrar no mérito. Mas valor é isso. É tudo aquilo que é muito importante para você. E importar significa o seguinte, que você traz para dentro de si. Esse é o significado da palavra, né? Importar. Você traz para dentro de si. E aí o Mustafa começa a responder item por item. Os capítulos são curtinhos, então assim, cada resposta dele, cada capítulo tem mais ou menos 2, 3 páginas. Mas como ele escreve na forma de prosa e poesia, prosa poética, que é extremamente subjetivo, você precisa usar outros elementos, além daqueles do dia a dia, da linguagem comum do dia a dia, para poder entender. Então, eu aconselho usar, como, por exemplo, ao ler esse livro, eu aconselho vocês buscarem a filosofia. A filosofia, assim, existem várias correntes filosóficas, né? Gibalin e eu fazemos parte da corrente budista. Tem a filosofia grega, romana, né? Hindu. Então, assim, existem várias aí. Mas todas elas ajudam a gente a entender. Porque elas já trazem ferramentas que foram aplicadas há muitos e muitos e muitos anos aí, que já passaram, já foram revistas, enfim, já foram comprovadas, e aí ajudam a gente a entender o profeta. Por exemplo, Platão. Platão é uma ótima referência para você ler e estudar o profeta. E é interessante porque, aí fazendo uma parte aqui, tem um filme, não sei se vocês já assistiram, chama-se Contato. Já viram falar desse filme, Contato? Você assistiu? É um filme meio antigo, mas é um filme que eu recomendo vocês procurarem e assistirem. É um filme maravilhoso do começo ao fim. Fala de muitas coisas. Fala de tecnologia, de religião, ciência. Une as duas coisas, faz um contraste. Aliás, falando em contraste, é interessante que assim, depois me volta aí para não esquecer, hein? Não, mas depois eu vou falar assim, o que ela está falando mesmo? Aí você me fala do contato e do contraste. Porque é o seguinte, é importante, ó, isso aqui está no livro. O que acontece quando o Mustafa fala assim, vou embora, decidi sair da ilha, desce para pegar o navio, o que acontece? A população toma um choque, né? Por que elas cercam ele? Fala, não, peraí, você não vai embora, não pode ir embora. É interessante porque, assim, a consciência se dá através de contraste. Quando é que a gente percebe valor em alguma coisa? Quando perde. Então percebem o que acontece aqui na história? Quando a população toda sabe que ele vai embora, que vai perder, o que faz? Junto. Entende? Então assim, a consciência se dá através dos contrastes. No budismo a gente estuda isso através do Ichinen Sanzen, né? Em 1 segundo tua vida muda, não é assim? O que eu estava falando? Do contato. Contraste. Do contraste. Contraste. É.
Aí é o seguinte, no Contato, no filme Contato, que tem a ver com esse livro também, é muito louco porque o filme fala da possibilidade de vida em outros planetas. O Contato é um filme que é baseado no livro do Carl Sagan. Carl Sagan foi um cientista responsável por muitas das viagens que estão acontecendo hoje para Marte, que foi responsável pela Voyager. E nesse livro que ele escreve com a esposa, ele morreu de câncer. Nesse livro que ele escreve com ela, Contato, ele conta justamente a história de uma cientista que consegue fazer contato, consegue achar um som que vem do espaço, e a partir daí a história se desenrola. É uma coisa assim impressionante. Para quem gosta de tecnologia, essas coisas é super legal. Para quem gosta de filosofia, então, as coisas estão ali no meio, tudo misturado. Tem o livro e tem o filme. Eu recomendo os dois. Os dois são ótimos. Os dois são ótimos. Gente foda. É excelente. Excelente no papel. E aí, o que acontece? Eu vou só revelar aqui, que é o que eles vão dar um spoiler, né? Que é o seguinte. Quando ela, então, consegue encontrar, quando ela chega, constrói uma obra de engenharia que leva ela a encontrar com os extraterrestres. Cara, assim, primeiro que assim, a primeira coisa que acontece quando ela encontra com o extraterrestre, não vou falar o que é diferente de tudo que você já viu em qualquer filme de ficção. Eu posso garantir, vocês vão ficar surpresos. Não vou falar o que é. Só aí você fala, putz, como que eu podia imaginar que isso ia acontecer? É incrível. Esse contato dela com um alienígena. Muito bem. Só que antes dela encontrar com ele, quando ela chega naquela praia, uma praia maravilhosa, que ela começa a ver as coisas assim, deslumbradas com o lugar onde ela está, ela faz uma afirmação. E essa afirmação ela faz porque, assim, ela não foi selecionada por acaso. Foram várias seleções que aconteceram. Ela quase não viajou para o espaço, ela quase não fez a viagem. E no final ela consegue fazer. Mas foram várias seleções e ela foi questionada por conta da religião. Que ela não tinha religião. E aí, todo mundo fala assim, bom, quem que a gente vai levar para falar com o extraterrestre? Quem é a pessoa da Terra vai ser o escolhido para falar com uma entidade ou com um grupo de entidades que são muito mais evoluídos? Porque assim, para mandar o esquema de como construir uma nave como essa, tal, para viajar no tempo, no espaço, tal, é uma turma muito evoluída, né? Quem que a gente vai mandar? Não pode ser para qualquer um. Então fizeram uma seleção. Na primeira ela não escolhida, na segunda sim. Quando ela chega lá, então voltando, quando ela chega lá, eu achei esse momento incrível do filme. Porque ela fala assim, eu não imaginava que pudesse ser tão incrível. Eu não imaginava. Ela fala assim, tinham que ter trazido outra pessoa para cá. Um poeta. Sim. Exatamente. Que é isso aqui. Porque ela pensa assim, quem é que vai poder explicar para as pessoas? E tanto é que quando ela volta, ela não encontra capacidade, não vê nela capacidade para explicar tudo que ela viu. Tanto que as pessoas não acreditam nela. Muita gente acredita, outra não, no final, né? Não vou falar, mas muita gente fica na dúvida se ela realmente viajou, porque não houve prova material para isso, da viagem dela. Então ela volta sozinha, da experiência, que mostra que, olha, não sabemos se aconteceu ou não aconteceu, porque ela viajou num buraco de minhoca, e aí ela não se sente ela não se sente capaz de poder explicar o que ela viu. Aí ela fala assim, deveriam ter mandado um poeta para cá, e não uma cientista. Então, percebem o valor que tem a obra do Gibran, a prosa em poesia, a linguagem subjetiva? A linguagem subjetiva a gente vai encontrar através da filosofia e da religião. A gente encontra isso também. E é por isso que ela tem o quê? Qual que é a função? É elevar o nosso nível de consciência, né? Para poder enxergar as coisas que não estão tão claras nesse nosso universo. A gente está aqui numa roda, mas é como se a gente tivesse, assim, sem poder enxergar assim, os fiozinhos ligando a gente aqui, assim, né?
sabe? Vários fiozinhos coloridos, assim, como se fosse uma trama. Eu encosto aqui no Colelo, eu acho que estou encostando, mas não estou encostando não é assim, não é? Mundo quântico, não é assim? A gente não encosta de fato, né? Aí eu recomendo outro filme, já que você falou nisso, um filme bárbaro, Quem Somos Nós? Já viram esse filme? Vocês não viram esse filme também? Você já viu Quem Somos Nós? Maravilhoso, né? Maravilhoso, cara. Também, assim, a história... Vou contar aqui, a gente vai embora. Vamos ter que marcar um outro, Era para ser um vídeo uma outra raiz, sessão. mas enfim, assistam Quem Somos Nós. Ele tem um link com tudo isso aqui que eu estou falando e também com um contato, inclusive. Bom, gente, então, será que eu falei tudo? Era isso? Então, assim, queria então agradecer a vocês, membros da CMA que estão aqui, vocês que estão nos assistindo aí, indicar esse livro, O Profeta, várias editoras publicam, e também ele é domínio público, né? Ele já tem o domínio público e tem o arquivo em PDF, então vocês acham fácil o PDF do livro na internet. Porque R$ 15 não é nada. Eu gosto do físico. O físico. Eu gosto de carregar, ligar aí, voltar. Eu também. Eu também. Não dependo da bateria, ela pode acabar que o livro vai continuar comigo, debaixo do meu braço. Olha, gente, então é isso. Fica aqui recomendação para ler O Profeta, para vocês também. E aí eu lembro que tinha alguma coisa mais para falar de semear. Os valores, né? Trazer alguns valores, né? Aqui para a nossa conversa, né? Identificar valores, confiança, o que a gente faz no treino. A gente pode usar, né? O esporte para levar valores, para trazer valores. Né? Que valores são esses? Valores são mutáveis, eles não mudam nunca. Né? Só o fato da gente se questionar já faz a gente começar a trabalhar a questão da nossa consciência, né? Nossa capacidade de conviver com os outros, de enxergar o outro, de respeitar, ou de voltar no tempo e olhar assim, nossa, meu comportamento em relação a esse tipo de coisa, hoje eu me envergonho, né? Hoje eu não faria mais, não agiria mais em relação a um determinado assunto, um determinado tema, né? Isso quer dizer que os valores, eles têm uma fluidez, eles transitam, eles mudam a gente e a gente vai mudando diante dos valores. Quer dizer, não é uma coisa que é exatamente, ela não tem a ordem certa. Ela é fluida, porque é sempre ir e voltar, né? O universo ele está sempre em movimento, constante. Se nós fazemos parte do universo, nós também somos aquelas partículas que estão vagando e influenciando, interferindo, sendo interferidos. A gente vive uma crise hoje no mundo e muito mais perigosa do que na década de 60. A comunidade científica alimenta com informações um grupo de pessoas que tem aquele relógio do juízo final. Já ouviram falar disso? Eu esqueci o nome, mas é o relógio... Esqueci o nome, gente. Vocês vão ver aqui embaixo o nome com um link do site dessa comunidade científica que tem esse relógio aí que fala sobre a questão do perigo de uma guerra nuclear mundial. É isso. Nós passamos muito próximos disso. E isso não é uma coisa que eu estou falando aqui. Olha só. Procurem, vou colocar no link aqui na minha descrição, o link do Carl Sagan, falando sobre as possibilidades de vida extraterrestre. E é muito legal porque ele explica de forma matemática, utilizando as potências, dizendo assim, olha, quais são as possibilidades de existir vida fora da Terra. Mas o Carl Sagan, ele fez isso, e acho que numa das últimas
sentenças ali da fórmula, ele coloca o seguinte, gente, olha só. Ele fala assim, suponhamos que exista há tantos anos-luz, ou melhor, nossa galáxia, tantas estrelas, como o nosso Sol, com tantos planetas em volta. Suponhamos que dessas tantas tenham a distância certa entre o Sol para que possa haver possibilidade de vida. Suponhamos que... E ele vai colocando isso. Chega no final, sabe qual é a última sentença que ele coloca? Suponhamos que dessas civilizações, que chegamos até aqui, algumas, ou 10 elevado a tanta potência, lá não sei, enfim, tenha conseguido sobreviver à era tecnológica. Vocês vão ouvir mais sobre isso, porque assim, nós estamos vivendo um momento em que nós podemos ou não superar a era tecnológica e não nos autodestruirmos. De uma certa forma, a gente vem fazendo isso bem lentamente com o nosso planeta. Mas o fato é que, em algum momento, a gente vai ser passado à prova. E, assim, no momento nós estamos passando por uma crise internacional extremamente perigosa, onde pela primeira vez nós temos duas potências armadas até os dentes de armas nucleares, duas potências nucleares. Isso não aconteceu antes. Quase aconteceu se Hitler conseguisse ter feito a bomba atômica. Ele não conseguiu fazer. Enfim, não deu tempo, mas se tivesse acontecido, vocês acham que ele não ia usar? Então a gente está numa situação muito perigosa, em que o que aconteceu nos 2 últimos anos no Brasil, nos 4 últimos anos, assim, é uma coisa surreal do meu ponto de vista. Então, assim, as pessoas não souberam fazer bem suas escolhas. Então, quando a gente tem a possibilidade de ter acesso a um conhecimento como esse, de aprender com a filosofia. Aí, uma coisa importante, eu lembrei que eu ia falar. Tem um site, uma organização chamada Nova Acrópole, que lá tem uma professora que é uma referência para mim em filosofia, chamada professora Lúcia Helena Galvão. Ela é fantástica, é extraordinária. E ela fez várias palestras. Cada capítulo desse livro aqui é 1 hora de palestra dela aberta no YouTube. Eu vou criar uma playlist com todas elas organizadas em função do livro, tá? E vou colocar lá no canal da Semear, que eu estou recheando aos pouquinhos. Por isso, curta e se inscreve no canal aí. C.C. Smith, a Semear Esportes tem um projeto de combate aos 4 preconceitos. O senhor poderia dizer para nós quais são esses 4 preconceitos? Bom, enfim, quando a gente tem tudo isso aqui, de balinha, agora respondendo a sua pergunta, a gente tem a oportunidade de sedimentar uma base de valores que vão nos ajudar na percepção desse mundo subjetivo e objetivo e não ser levado pelo preconceito. Então, na Semear, eu com Lela, a gente tem total consciência disso. Total. Qual foi lá atrás, o que a gente começou a pensar? Como assim? Como que a gente, então, ensina isso para as crianças a não desenvolverem o preconceito, a não julgarem só pela aparência, a enxergar a essência. E aí, como que a gente ensina os professores, semeadores, a fazerem a mesma coisa que a gente está tentando fazer? Esse é o ponto. Então, o preconceito racial, preconceito homofóbico, preconceito misógino, xenofóbico. Nós tivemos um exemplo disso agora. Vocês viram na TV esses dias, assim, aconteceu uma coisa que um vereador, uma pessoa, defendeu o que aconteceu lá no Sul em relação às vinícolas. Sim. Sabe? E falar
de um jeito do povo do norte, sabe assim? E isso não quer dizer que todo mundo vai fazer, não é isso, não. Mas ele é um representante, pessoa pública, não poderia fazer um negócio desse. Sabe assim, como nós tivemos aí um presidente que se referia à comunidade quilombola como pessoas pesando em arroba, sabe? Não, assim, não vou entrar porque assim, só de falar desse sujeito, sabe assim, eu não sou tão Buda que nem você, Giovanni. Então só de falar desse sujeito, só de lembrar da fisionomia dele, eu faço de tudo para não lembrar dele. Agora que já extirpamos. Mas a gente tem que tomar cuidado para isso não voltar a acontecer. Mas não está lá no último capítulo do Sutra de Lotus? Medito constantemente. Como faço para que as pessoas atinjam a sabedoria rapidamente? Não é à toa que ele fala rapidamente. Né? Uma das coisas que a gente estava conversando essa semana, né? Eu e o Marcelo, e estávamos falando exatamente sobre uma das questões dos valores, né? E um deles era a diversidade. Aí a gente parou, aí por um instante eu parei. Aí eu pensei, nossa, a gente está falando de diversidade, mas na verdade a gente está precisando falar de diversidade porque a gente ainda não entendeu a pluralidade. Porque esse é o fato. Somos diferentes, somos distintos, temos origens diferentes, culturas diferentes, modos de agir e comer e criar até o paladar de uma forma diferente. Somos plurais. Então, um dos valores que a gente precisa cultivar e plantar nas crianças e na sociedade, onde a gente puder, é realmente poder olhar e girar esse 360 e ver cada um, e não ver uma massa. E quando eu consigo ver cada um, já muda. Vocês não são massas, vocês são cada um. E isso é pluralidade. Quando a gente ainda está engatinhando, a gente não consegue perceber isso, somos obrigados a discutir a diversidade. Então, o que? É importante. Estamos engatinhando, temos que nos esforçar para chegar na pluralidade. Certo? Vocês não são obrigados a concordar. Então, o certo é que terminei minha fala. É isso que quis dizer. Quando eu comecei a treinar karatê, o Colela era faixa branca. Não, ok, desculpa. Ele quer passar na minha frente. Ai, meu Deus do céu. Quando eu comecei a treinar karatê, eu era faixa branca e o Colela já era roxa para marrom. Eu lembro que você fez exame de marrom, né? Acho que sim. Aí eu me espelhava no Colela e falei assim, putz, eu quero ser que nem o Colela, meu. Sabe, eu tinha um soco preciso, assim, tá. Imagina, uns faixa branca no começo, você sabe como é que é, né? É tudo novidade. E como a gente está assim, a gente está conversando aqui num nível subjetivo, tá, gente? Subjetivo. Quando eu comecei a conversar, quando eu comecei a fazer karatê, eu lembro que a gente esteve numa reunião de um dos professores de karatê, ele perguntou o seguinte: por que você pratica karatê? Você lembra? Não fala. Você lembra? Você respondeu? Eu lembro. Se você não lembrar, eu vou te falar. Ele falou assim, por que você começou a praticar karatê? E acho que, aliás, o professor já tinha uma resposta pré-definida para o grupo ali, né? Então, por exemplo, é como se ele perguntasse, você começasse a falar assim, eu pratico porque é bom para minha saúde, né? Eu pratico porque eu me sinto bem. Eu pratico porque eu quero estar melhor fisicamente e tal. Quando chegou na hora do Colela, vocês perceberam que ele já fala de forma muito subjetiva, né? O liberal ia falar que o Colela é prolixo, sabe? Então o Colela fala no nível, o Colela conversa sempre no nível subjetivo.
e que nem o livro aqui, que o Gibran fala de forma subjetiva, com poucas palavras, o Kolela também. É difícil interpretar o que ele fala. Mas nesse dia, foi a melhor resposta. Foi a melhor resposta. Uma pessoa pegou, falou uns 5 minutos, falou, era isso, aquilo, blá, 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 tudo muito objetivo. Você lembra qual que é? Eu acho que eu lembro. Então fala. Se eu estou bem, o sentimento que eu tenho, o karatê me fazia sentir vivo. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. Olha o valor que tem fazer uma atividade esportiva. No caso aqui, o karatê, que a gente faz. Vocês estão convidados, vocês que estão assistindo em casa, querem fazer karatê, estamos aqui na Vila Mariana. Mas olha a atividade física. Por exemplo, a mesma coisa eu sinto quando eu estou fazendo karatê, quando eu estou nadando, quando eu estou surfando. São as 3 únicas coisas que eu fazer. Jogar bola, eu sou capaz de errar a bola. Eu já tomei 2 gols olímpicos no mesmo jogo. 2 gols olímpicos no mesmo jogo. Sabe o que é isso? Não é brincadeira não, tomei mesmo. Então, quando o Kolela falou assim, eu me sinto vivo, explicou tudo. Uma frase curtinha. É exatamente isso. Você está vivendo um momento que é só seu. É só seu. Aquele momento que você respira, faz os movimentos, é só seu. É o momento que você tem consciência exata da vida. Você dá significado ao que você está fazendo. Principalmente no karatê, na dança. Porque você dá significado aos movimentos. Mas quando a gente faz um kata, por exemplo, tem todo um significado em volta disso. No kata, nos movimentos, como tem na dança. E isso tem, de novo, muito valor. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido valor para vocês, né? Que esse era o presente que a gente queria dar, valor, a gente trazer conhecimento. Tomou um pouquinho mais de tempo do que o esperado, mas vai ser muito bom. Esse vídeo vai estar na internet, eu vou dar uma editadinha aí e tal, né? E aí eu vou pedir para vocês curtirem o canal, compartilharem o canal. Vamos ver se até sexta-feira a gente consegue chegar a 900 mil pessoas. Pode ser? 900 mil? Outra coisa importante, nós também somos parceiros do ICL, que ajuda a gente com os membros solidários. Então, aquelas pessoas que não têm condição de pagar, então para essas pessoas a Semear faz um projeto de incentivar conhecimento, estudo, né? E a gente tem essas bolsas que são gratuitas, tá bom? Do ICL, que a gente compartilha com pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade financeira e tal. Tá bom, gente? Então é isso aí, muito obrigado e curtam e compartilhem aí.